paz de Deus, queridos irmãos, aqueles que nos assistem também, nós temos aqui o Nuno, o Mateus, o Vinícius, o Juliano, a Bruna e o Ricardo e o Rafael. E certamente um número significativo de pessoas nos assistem agora ao vivo e também estará disponível às 18h30 no YouTube este vídeo, com este culto a quem nós honramos e declaramos a nossa gratidão, o nosso amor, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. A ele a glória eternamente. Amém. O culto juntos nós conseguimos fazer ainda melhor, um culto que descentraliza o eu. Nós estamos aqui juntos, invocando o nosso Deus, glorificando o nosso Deus. Isso não é apenas um programa para preencher um momento ocioso da vida. Glorificar a Deus em todas as circunstâncias e também adorar a Deus coletivamente com os nossos irmãos é algo que faz parte da nossa existência. Nós somos feitos para glorificar a Deus. Quando nós não fazemos aquilo para o que existimos, certamente o maior prejudicado será nós mesmos. Vamos orar. Bendito Deus, glorificamos o teu santo e bendito nome. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, em alegria e júbilo. Nós estamos aqui dirigindo o teu povo em adoração. Que o teu povo realmente se disponha, Senhor Deus, sempre e diariamente a ter um momento para glorificar o teu santo nome de maneira formal, de maneira real, de maneira objetiva. Que nós tenhamos tempo e espaço para isso, para glorificar o teu santo nome. E que tudo mais em nosso viver diário siga este fluxo, o fluxo da alegria em ti, da glorificação, do reconhecimento da tua grandeza, da honra a ti. É no nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos por este dia, por esta manhã. Amém, Senhor. Nós já adiantamos aqui, uma alegria hoje, né? A gente tem o aniversário da irmã Fátima. Um grande abraço para Fátima. E certamente o grupo já estará se movimentando, o grupo da igreja, em parabenizá-la. Quem quiser fazê-lo pessoalmente ou no privado, pode fazer também. Mais um ano de vida. Essa semana ainda temos outros. Temos o Gabriel da Gláucia, do Rômero, e no dia 14, e também no dia 16, o Theo, meu filhinho caçula, que vai fazer 3 anos. Um abraço para essa turminha também. Nós estamos orando por aqueles irmãos que estão sempre destacando motivos de oração nos nossos grupos. Temos irmãos também enfermos que a gente esteja orando, intercedendo pela vida deles, que não deixemos de fazer isso diariamente, interceder pelos nossos irmãos, também interceder pelo nosso país. Vivemos uma real catástrofe, e que a gente não deixe de imaginar a dor desses milhares que morrem diariamente e a dor dos familiares deles, a perda deles e a dor dos seus familiares. Que nós tenhamos essa sensibilidade. O mundo também. Temos números difíceis no mundo inteiro, infelizmente. Uma situação inédita na nossa história. Nós já tivemos outras pandemias, mas conforme esta, não. Oremos então, intercedemos, que possamos interceder e também estar atentos às necessidades daqueles que porventura estejam perto de nós. Irmãos, não sejam tímidos, perguntem àqueles que estão próximos e que tudo indica que está sendo prejudicado mais que nunca neste momento. Se antecipem, perguntem: você está precisando de alguma coisa, irmão? Eu vou orar pela sua vida, mas o que mais posso fazer além disso? E comunique conosco, com a igreja,
aqueles que souberem ou esses mesmos que estiverem passando dificuldade, porventura, nesse momento. A nossa alegria é poder ajudar de todas as formas, orar e ajudar. Que tenhamos essa sensibilidade diária, né, para perceber essas causas, essas necessidades. Nós não temos nenhum outro aviso, a não ser os destaques, irmãos, apenas um destaque, ou alguns sobre o trabalho que tem sido feito, também virtualmente, de Escola Bíblica Dominical, e saibamos valorizar professores e pessoas que estão empenhadas aí, adultos, né, classe de adultos funciona ao seu modo, virtualmente, e é edificante. Adolescentes, crianças também, tem um trabalho, um projeto muito legal que começou aí com um vídeo aula da irmã Débora, Pablo, para os juniores. Dentre outras iniciativas, nós temos aí a facilidade aí ou a ferramenta para facilitar os nossos desencontros, né, por causa dessa situação. Muito em breve nós teremos o culto presencial reativado, né? Eu digo muito em breve porque precisamos ter um acompanhamento da situação dos hospitais. E ontem eu fiz esse acompanhamento, ainda temos 100% dos leitos ocupados na nossa cidade, público e privado. Isso é muito preocupante. Essa é a maior razão da nossa preocupação. Nós não queremos que o nosso ambiente se torne minimamente um ambiente que ameaça a saúde das pessoas. Isso é uma questão de saúde. Isso não é uma questão constitucional de direito a culto. Isso é uma questão de, em primeiro lugar, eu estou preocupado com a saúde das pessoas, saúde pública. E cultuemos virtualmente, né? Quase tudo, ou muitas coisas, vamos dizer assim, nós podemos fazer virtualmente, como assistir o culto, por exemplo, né? A gente não vai fazer uma ceia virtual aqui, mas a gente vai assistir o culto, nós podemos fazer contato com os irmãos, orar pelos irmãos, até individualmente. Eu tenho orado por alguns irmãos pelo WhatsApp, né? Isso pode ser via chamada, isso pode ser via áudio, né? Que a gente tenha essa disposição de ser igreja em qualquer circunstância e aproveitando aí as facilidades que temos, as ferramentas disponíveis para facilitar as coisas no dia a dia. Que a nossa cidade também continue tendo melhoras em relação aos números calamitosos de infecção, internação e morte. Que nós tenhamos uma melhora significativa o quanto antes, oremos por isso também. A Bíblia nos diz, o salmista nos diz, no Salmo 107, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente canta um belíssimo cântico aqui, que o Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo bom. É isso mesmo. Que as circunstâncias momentâneas, particulares, atuais, não tire da nossa consciência a grandeza do nosso Deus, a perspectiva geral de que sim, o nosso Deus é bom. Porque pelo que estamos vivendo hoje, seja na sociedade, na casa de um parente ou na nossa própria casa, que isso não seja a nossa teologia, ou seja, o nosso conhecimento sobre Deus, que não seja a partir de uma circunstância ruim e difícil. É só isso. É só tirarmos a visão do poço que estamos vivendo.
Porque o poço que estamos vivendo não define toda a história e não define Deus. Deus é bom. Portanto, rendei graças ao Senhor. Existe uma expressão americana de você se colocar a 30 mil pés, numa vista de 30 mil pés. Muito interessante isso. Por que 30 mil pés? 14, 15 mil metros, é isso, Nuno? Mais ou menos? É a vista de quem está num avião. É a média de um voo, da altura de um voo, onde dali você consegue ter um panorama muito maior de perspectiva. 30 mil pés de vista. Ou seja, para glorificar a Deus, inclusive neste momento, vamos tentar subir um pouco, sair um pouco da perspectiva da dor, das circunstâncias difíceis do poço. E antes de cantarmos, uma outra coisa fundamental para glorificarmos o nosso Deus é a contrição, o reconhecimento de que nós somos pecadores e de que nós somos amados por Deus ainda assim pela graça que disponibilizou o sacrifício de Cristo Jesus por nós. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos cobre. E cobertos de sangue, o que se vê em nós, antes de tudo, é o sangue. Que Deus e que mesmo o diabo veja em nós, antes de tudo, o sangue de Cristo. Porque assim, qualquer vista do universo será remetida para o sacrifício e não pela impureza que há em nós. Vamos orar contritos e, ao mesmo tempo, nesta mesma oração, destacar a paz que temos nele por causa do seu perdão. Bendito Deus. Sim, nós sentimos dor pelo mal que há em nós, pelo pecado. E quem produz essa sensação, essa sensibilidade em nós é o teu Santo Espírito. De entender, de saber, não, nós não somos a coisa mais fantástica do universo para receber todas as coisas do Senhor, porque o Senhor existe para nos agradar. Não, nós somos pecadores. Nós erramos. E não somos apenas pecadores porque cometemos atos falhos diariamente. Somos pecadores não só porque pecamos, mas porque somos. Tudo em nós nos remete para nós mesmos. Mesmo quando amamos, ou quando selecionamos as pessoas a quem queremos amar porque elas nos fazem bem. Sim, nos encaixamos em todas as categorias, em todos os pecados capitais. Podemos falar com sinceridade no coração por horas e horas do quanto deles, pecados capitais, há em nós. E o quanto deles nos fazem sofrer, nos afastam de Ti, tentam nos fazer pequenos deuses, tentam nos engrandecer. Tudo em nós é pecado. Fomos contaminados, essa é a herança de Adão. Mesmo de joelhos, mesmo orando, podem ser colhidos em nós toneladas de pecados. Senhor,
Humildemente nós chegamos no teu trono de graça com essa expectativa, com esse coração contrito, com essa certeza, Senhor, nós te devemos e devemos muito, porque todo pecado é pecado contra ti. Nós estamos aqui nesta manhã, humildemente, em lágrimas, em dor, em vergonha, porque nós sabemos que aqui é o lugar, mesmo nessa circunstância, de recebermos o teu abraço. O Senhor nos abraça na nossa sordidez. A tua palavra nos garante. Cristo Jesus foi punido por causa desta vida indecente e sórdida, que é a vida de todos nós. Se já foi pago, se Jesus é a justiça de Deus para nós, o Senhor não nos cobra, o Senhor nos abraça. Muito mais lágrimas temos de alegria, de gratidão. O Senhor é bom, rendemos graças a Ti. Obrigado, receba, Senhor Deus, a nossa honra. O Senhor sabe, o nosso coração se alegra grandemente só de estar perto de Ti. E o Senhor está perto, também por causa de Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome, nós louvamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui juntos, no mesmo Espírito, ainda que não presencialmente, mas juntos, para podermos adorar o Senhor, com a certeza de que Ele está presente, assim como o pastor disse, ainda que nós não vejamos ou sintamos isso, a palavra nos garante que o Senhor sempre está presente. E quanto mais nós temos a consciência da presença do Senhor, mais nós somos levados pelo próprio Espírito a adorarmos a Ele. Jesus diz para a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, que a hora é chegada, e ela já vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Não só nesse momento de culto, em que nós separamos para cantar louvores, para meditarmos na palavra do Senhor, mas que a sua vida, que a nossa vida, seja um constante cultuar ao Senhor, com a consciência de que Ele sempre está presente, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com os louvores da sua boca, que você possa dedicar ao Senhor toda a sua vida em adoração. Esse é o convite. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começas para assim como estás diante do
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Fala, e foi o que nós cantamos nessa música, que um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é Deus. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Irmãos, tem noção da grandeza que é essa verdade? Que nós cantamos aqui. Eu quero estar junto com essas pessoas que anteriormente já reconheciam que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano. Há de chegar o dia que aqueles que ainda não reconhecem, reconhecerão. Mas hoje é tempo de nós já colocarmos nosso coração diante do Senhor e experimentarmos da salvação que Ele nos dá. E assim poderemos um dia contemplar o Senhor com temor e tremor, mas ainda mais com o coração em júbilo, em gratidão por aquilo que nós já recebemos, que é a vida do Senhor em nós. E um dia desfrutaremos disso na eternidade. O Senhor é bom o tempo todo, como disse o pastor. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, Ele é bom e a sua fidelidade se estende de geração em geração. A sua palavra nos garante isso. Ele é rei, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. E Ele também é o rei da nossa vida. Ele está no controle dos caminhos que nós tomamos, das direções que nós seguimos. Que nós possamos confiar nesse Deus, que é o rei do nosso coração. E confiar que Ele não nos deixará jamais. Porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Amém?
Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que eu preciso, és minha canção. Tu és Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e nós podemos confiar na Sua fidelidade, Senhor, que está conosco, que se estende a nós, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, porque fazemos algo de bom, mas porque o Senhor, Deus, resolveu o nosso problema, resolveu a questão do pecado na cruz, com o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício que nos deu vida, que nos tornou aceitáveis diante do Senhor. É por isso, Deus, que nós podemos hoje estar aqui, Pai, te adorando em espírito e em verdade, tendo a certeza de que o Senhor ouve o nosso louvor, de que o Senhor recebe a nossa adoração quando ela é feita realmente em espírito e em verdade. Obrigada, Deus. Foi esse sacrifício, irmãos, que possibilitou tudo isso que nós experienciamos aqui nesse momento, que é a vida em comunidade. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos, e a partir do momento que nós somos salvos, nós nos tornamos participantes do reino que Ele estabeleceu. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de partilha, aonde nós ajudamos uns aos outros, colaboramos uns com os outros, sendo bênção na vida dos irmãos, na vida da comunidade. Isso teve um alto preço. E é por causa também desse alto preço que nós sabemos que o Senhor, que é o cabeça da igreja, que é o nosso soberano, é quem há de continuar sustentando esse reino, sustentando o seu povo. E que mesmo nos momentos difíceis como agora, este que nós estamos vivendo, em que nós não podemos abraçar, em que nós não podemos visitar, estar juntos presencialmente uns com os outros. Que nós possamos, assim como essa canção diz, manter os nossos olhos em Cristo, manter os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que nesse Espírito nós podemos continuar a andar unidos.
Que essa canção seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos desfrutar disso. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que consigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
Gostaria de ler um texto que está em Atos, capítulo 2. Livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. Diz como viviam os convertidos, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos aqui, ó Pai, reverentes à Tua palavra, aos nossos corações. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, da Tua graça e misericórdia através do Teu ensino. Para isso também estamos aqui nesta manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria de terminar uma série de mensagens que eu tenho feito a partir do Evangelho de Mateus, do capítulo 19, do Evangelho de Marcos, do capítulo 10, onde começa com a palavra que Jesus deu aos seus discípulos na ocasião do encontro com aquele jovem rico. E em seguida, no Evangelho de Mateus, temos aquela parábola dos trabalhadores na vinha, onde Jesus usa, tanto no final do seu ensino aos seus discípulos, ele usa também no final da parábola, o que nos informa que Jesus tinha o mesmo objetivo, a parábola daqueles trabalhadores que chegaram no fim do dia e receberam o mesmo valor. E quando ele termina de falar com os seus discípulos diante da circunstância, no capítulo 19 de Mateus, da circunstância do jovem rico, ele usa o termo os primeiros, os primeiros serão os últimos, né? E depois, quando ele termina a parábola, ele inverte e diz os últimos serão os primeiros, porque no primeiro momento, em relação ao jovem rico, ele estava falando que num quadro social, ele era o primeiro. E Jesus diz, os primeiros serão os últimos. E depois, por causa da reclamação dos trabalhadores que receberam o mesmo valor, tendo trabalhado muito mais, Jesus começa dizendo, os últimos serão os primeiros. Então ele inverte, né? Em primeiro lugar, diante do rico, ele diz, os primeiros serão os últimos. Diante do pobre, ou daquele que só trabalhou uma pequena parte no dia, porque não tinha sido a ele oferecido nenhum tipo de emprego, porque não tinha encontrado emprego durante o dia, e o trabalhador vinha, o busca, o chama e o leva para trabalhar, faltando 1 hora para acabar a jornada, e no fim da jornada ele paga o mesmo valor, e ele termina aquela parábola dizendo, não os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Para o rico ou para o pobre, eu fiquei pensando, enquanto eu refletia nesse texto, isso não faz qualquer sentido, né? Isso porque ambos estão conectados a uma conjuntura social que os leva a pensar o tempo todo no fator desempenho, né? O rico se acha mais rico porque
por causa do seu desempenho, por causa do seu trabalho, das obras das suas mãos, da sua expertise. O pobre pela falta de um maior desempenho ou coisa assim, né? Essa é uma ideia que segue a lógica cultural, né? A lógica social, o desempenho. Você recebe pelo que você faz. E é por isso que eu digo que na cabeça do pobre, na cabeça do rico, isso faz pouco ou nenhum sentido. Os primeiros serão os últimos, ou os últimos serão os primeiros, tanto faz, é a mesma coisa. Isso faz quase nenhum sentido. É por isso que aqueles que conviveram com Jesus 24 horas por dia, mesmo o círculo mais íntimo de Jesus, ele não conseguia e não queria pensar assim também, né? Mesmo vivendo alguns anos com Jesus, mas eles não queriam pensar como Jesus. Foi um destaque que eu fiz na última mensagem. O bom de pregar e manter isso gravado, mantendo isso gravado, é que se temos uma sequência, embora a reflexão do dia não dependa da reflexão anterior, mas você pode complementá-la e isso está tudo ali gravado, né? Então Jesus aponta para a sua morte, diante desse cenário de desempenho, de conquista, de triunfo, porque ele tem condições plenas de assumir essa conquista, essa batalha, essa insurreição, essa luta, essa revolta, mas não é nada disso que acontece. E nessa sequência nós percebemos Jesus apontando o tempo todo para a sua morte, sinalizando sobre a sua morte, ensinando sobre a sua morte, caminhando para Jerusalém para a sua morte, mas não sai da cabeça dos seus discípulos uma ideia de poder e justiça. E eu escolhi de maneira muito especial essas duas palavras, poder e justiça, porque talvez na concepção dos melhores, ou nas melhores concepções, poder e justiça é uma concepção de Estado. O que é o Estado? Podemos resumir em duas palavras, poder e justiça. Era exatamente isso que eles queriam. Um Messias estadista, um Messias de um Estado triunfante, um Messias político. E é por isso que Tiago e João se antecipam e pedem para que Jesus, nesse Estado soberano que estava por vir, na consciência deles, na consciência social, na lógica cultural, na lógica do desempenho, na lógica de que os primeiros serão primeiros e os últimos serão últimos. E nessa lógica, nós estaremos, ou queremos estar, em um bom lugar, ao lado dele, quando ele instituir o seu Estado, que será soberano, não só em Israel, mas será soberano em todo o mundo. Essa era a consciência deles, mas numa perspectiva de poder e justiça. Justiça aqui, eu estou falando de justiça comunitária, porque o Estado lida com justiça comunitária. Porque se a gente leva para a justiça individual, isso está num outro campo, isso está no campo da ética. Mas aqui nós estamos falando daquele que se diz, nós vamos fazer justiça, seja com a espada, seja com a autoridade, seja com a mão forte. Esse é o conceito de Estado. E era exatamente isso que aqueles que estavam ao lado de Jesus estavam esperando. Poder e justiça. E quem pensava assim pela conjuntura social, pelo contexto, tinha que pensar nos seguintes termos: ele será ungido, ou coisa assim, porque assim funcionavam com os reis. Assim foi com Saul. Assim foi com Davi. Ele será ungido. Ele depois se impõe e conclama algum tipo de revolta ou de insurreição contra os nossos inimigos. Sempre pensando no poço. E no poço de Israel, os inimigos eram tão somente os romanos. Então ele é ungido, ele se impõe, conclama uma revolta. Ele, aos moldes daquele que ainda não saía da consciência do bravo guerreiro, da consciência do povo, do bravo guerreiro estadista, Alexandre o Grande, ele monta numa máquina de guerra, um cavalo de preferência, obviamente, ou coisa assim, e nós teremos o poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é
a consciência daquele contexto de como se chega ao poder. Mas nada disso estava acontecendo. Na verdade, tudo isso está acontecendo, mas de forma reversa. De forma totalmente atípica. Porque tudo está de acordo com Marcos 10:15. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate. Ou dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está caminhando neste propósito. Os seus discípulos estão querendo outro propósito, ou outros destinos, porque eles estavam possuídos da consciência cultural, como nós, no nosso dia a dia. E exatamente por estarem com os seus olhos ofuscados em relação ao que Jesus está ensinando e ao que Jesus é, e a sua missão, é que eles não perceberam. Sim, ele foi ungido. Os reis são ungidos. Jesus também o foi, por uma prostituta. Em Lucas 7, 37 e 38. Jesus não vai se impor, sim, ele toma a iniciativa diante dos seus discípulos, conforme em João 13, mas para lavar os seus pés. O ato mais humilhante, mesmo entre os escravos. Ele não tem uma máquina de guerra. Sim, ele entra montado em Jerusalém, num filhote de jumento. Ninguém está percebendo o que depois de se encontrar ou reencontrar com seus discípulos após a ressurreição, está em Lucas 24, 46, está escrito que Cristo havia de padecer. Por que vocês tiraram os olhos disso? Por que vocês se perderam após a morte? Porque vocês quiseram voltar para casa, recontinuar a vida com a mesma lida. E em menos de uma semana, Jesus, em Jerusalém, é morto, e o projeto de poder e justiça vai por água abaixo, e eles percebem que não há nenhum Jesus estadista, porque não há nenhum Estado de Jesus. Mas se não há um Estado, o que restou? Sabe o que significa reino? Principalmente nós, numa nação democrática, não vivemos num contexto real, monárquico. Às vezes, reino de Deus comunica pouca coisa com a gente, e às vezes comunica na nossa mente, pela perspectiva dos filmes medievais, das histórias, a gente fica pensando exatamente num rei aos moldes desse soberano absoluto. O reino de Deus significa o domínio de Deus. O governo de Deus. Ele está governando. Não aos nossos moldes, não aos moldes de Tiago, João e todos os outros discípulos, quando ainda não entenderam antes da morte qual era a real razão pela qual Jesus caminhava para Jerusalém. Jesus ressuscita no domingo, e depois de, ainda dentro do domínio de Deus, não perca essa definição. Jesus ressuscita no domingo, foi a mensagem da semana passada, domingo passado. E depois
ele começa a dizer para os seus discípulos, ele está dominando. E ele começa a dizer para os seus discípulos, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, ide por todo mundo. Ele está dominando. Ele está governando. Em Lucas 24, 48, ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, ide, mas não se esqueçam, ide para testemunhar estas coisas. Em João, capítulo 20, ele se encontra com seus discípulos após a ressurreição e diz para eles, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Era um sinal do que estava por acontecer. Em Atos 2, capítulo 2, versos 1 ao 13. Sobre o nascimento da igreja? Não é o nascimento da igreja. É o Espírito ocupando o corpo de Cristo, o corpo da igreja. Por isso ele sopra num sinal de eu estou dando vida a vocês. E exatamente o que acontece em Atos 2, na primeira parte, nos primeiros versos. O Espírito dá vida à igreja. Ele está reinando. Ele está governando. Esqueça a perspectiva de Estado. Mas o que é a igreja? A igreja é uma reversão de Babel. Nós podemos entender assim. Porque o projeto igreja, abençoar as famílias, juntar as famílias, começa em Abraão, pós-Babel. Por isso, em Atos 2, não temos o nascimento da igreja. Em Atos 2, nós temos o Espírito dando vida a esse corpo. E é exatamente aqui que nós chegamos, quando falamos da reversão total de Babel. Ou seja, aquele objetivo que faz com que eles se reúnam para construir uma torre, um local de adoração, um local de ascensão social, de afastamento de Deus, e que culmina na confusão entre eles, um castigo vindo do próprio Deus, para que eles se espalhem. Mas em Atos, de uma maneira muito concreta e também simbólica, porque isso simboliza tudo que virá depois de Atos, a igreja está retornando, o povo, o projeto, aqueles que foram espalhados, aqueles que não falam a mesma língua mais, agora estão falando uma língua. Estão juntos. E ali juntos, o Espírito dá vida a esse corpo. Ele está reinando. Não é um Estado. Não há castelos. A coroa que houve já se foi de espinho. Não há espadas e escudos, mas ele está reinando. Porque o reino é o domínio, ele está dominando. E esse domínio se estabelece. E anos e séculos e milênios, nós sabemos que se estabelece. Porque os grandes nomes dos grandes tronos daquela época, Nero, Calígula, César, Augusto, ou Augusto César, Júlio César, dentre outros, eles vão ficando para trás. E o interesse voraz e vivo no coração das pessoas, de bilhões de pessoas, por anos e séculos, é um desejo pela história e pela vida de Cristo. Ele está reinando. E aqui nós temos a igreja. Corações voltados para Deus. Um projeto absolutamente oposto, um fluxo oposto ao fluxo de Babel. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, e na comunhão,
no pão juntos, no alimento juntos. Perseveravam, eles estavam ali cotidianamente. E também perseveravam nas orações. Ele está reinando e as pessoas estão absolutamente interessadas em Deus e não em um projeto de ascensão social, e não no topo de uma torre, e não na sua autopreservação. Eles estão orando no templo. Eles estão dando razão a Deus. A partir do momento que estão dispostos para serem ensinados e interessados na vida do outro, na comunhão com o outro, interessados na presença de Deus, em conversar com Deus, em orar. E o verso seguinte diz que neles havia temor, em cada alma havia temor. Tementes, conscientes de que se trata daquele que vive e ouve, reverência diante de Deus, temendo a Deus, exatamente no sentido de que nós estamos diante daquele que olha o que ele fez com Cristo, olha o que ele está fazendo na história do mundo, olha o que ele pode fazer na história da gente, que nós tenhamos essa reverência, esse respeito por aquele que muitos fazem as coisas totalmente erradas quando estão distantes daquela postura de reverência ao outro. Nós estamos aqui em um culto e aqui nós estamos reverentes ao outro às vezes. Estamos sim reverentes, temendo que o outro veja alguma coisa feia em nós, e por isso nós nos portamos, mas no escuro, às vezes, muitos cristãos, em todas as áreas da sociedade, eles não têm nenhum temor, porque agem como se a única reverência que eu preciso ter é uma reverência a um auditório, aos olhos das pessoas que eu não gostaria que me vissem nu, ou que me vissem conforme eu realmente sou. E por isso, eu ajo com reverência aos seus olhares, mas agem como se Deus não existisse. Porque a Ele não dão nenhuma reverência. Eles temiam a Deus. E a Bíblia diz, ainda nesse verso 43, que prodígios, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que isso está bem abaixo de tantas outras coisas. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão interessadas em igreja tão somente por causa de prodígios e sinais. Mas antes disso, e em primeira mão, nós temos a doutrina, o ensino dos apóstolos. Todo o ensino dos apóstolos, que é exatamente aquilo que receberam de maneira direta de Cristo Jesus. Em segundo lugar, haviam muitos prodígios e sinais porque os apóstolos estavam ali. Nós não temos mais apóstolos? E não temos mesmo. Nós temos pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Quem tem boca fala o que quer. Apóstolo tem um critério para o indivíduo ser classificado como tal. E não só um critério. Está nítido aqui que havia neles uma autoridade especial, porque eles eram um representante direto de Cristo no mundo incrédulo. Em muitas circunstâncias e lugares, só falar não bastaria. Só ensinar não bastaria. Nós estamos no início de tudo. Não há um cânon, não há um conjunto de livros do Novo Testamento. Havia o testemunho. Eles eram testemunhas de Cristo. E às vezes o testemunho precisava ser referendado, autenticado, com algo sobrenatural que remetia
aquelas pessoas que assistissem ou que recebessem isso, a todas as histórias a respeito de Cristo, que Cristo curava muitos enfermos, expulsava demônios, etc, etc, etc. Por isso, muitos sinais, para este contexto. Existem, sim, milagres da parte de Deus. Mas tomem muito cuidado com os milagreiros de hora marcada, que só fazem milagre na hora do culto, etc. e tal. E que se auto-intitulam como apóstolos. Em muitas circunstâncias, infelizmente, sem até mesmo a consciência do que significa isso. E em muitas circunstâncias, exatamente por causa da ignorância, o fazem tão somente para marcarem uma linha de hierarquia ministerial. Perda de tempo. De quem o faz e de quem segue. Em segundo lugar, nós temos no texto, os versos 45, 44 e 45, corações afetuosos. Além de corações voltados para Deus, corações afetuosos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Porque o objetivo não era superar o outro, o objetivo não era o desempenho, o objetivo não era o acúmulo, o objetivo não era o consumo, conforme a alma do Ocidente. Eles tinham recebido a dádiva do Espírito Santo, no verso 38 do mesmo capítulo, capítulo 2. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é Ele mesmo. Esta é a razão deles estarem fazendo tudo diferente, irmãos. Essa é a razão deles estarem num fluxo totalmente diferente. Às vezes nós queremos dar teorias políticas para o que estava acontecendo aqui. Eles estavam fazendo isso porque eles estavam com a mentalidade disposta a um tipo de socialismo cristão. Não é nada disso. Não misturemos as coisas. Eles eram simplesmente pessoas transformadas. Estavam fazendo diferente. Isso não é uma ação do nosso interior, por nós mesmos. A gente acorda na segunda-feira e pensa: eu não vou dar nem 5 quilos de arroz. Se está passando necessidade, é porque está com preguiça. E eu não vou ficar fomentando procrastinação, preguiça de ninguém. É assim que às vezes pensamos. Quando nós pensamos com a mente do desempenho, com a mente da superação, com a mente de Babel. Se você se esforçar, você que chegue ao topo. Mas antes eu do que você. Para morrer, antes você que eu. Mas para chegar ao topo, que seja eu, que sejam os meus filhos, em primeiro lugar. Quem pensa assim, vai dar, vai oferecer, vai distribuir, vai se preocupar com a necessidade do outro. O consumismo moderno permite que a gente dê para alguém um dos nossos 50 pares de sapatos. Não. É claro que não. Eu estou precisando de mais 50. Por que você quer que eu fique só com 49? Essa é a mente desse mundo. Mas o arrependimento, ou seja, sabe o que é arrependimento no grego? Metanoia. Noia, a gente usa noia como pessoas que estão
com a mente alterada por efeitos de drogas ilícitas. Porque noia é mente. Vem de mente. Metanoia é uma transformação da mente. Arrependimento. E era isso que estava acontecendo com eles. Uma transformação interior. Só assim se pode amar o outro. Legítima e incondicionalmente. Só assim. É o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito. E em último lugar, nos versos 46 e 47, e diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração. Juntos, diariamente, partindo o pão, celebrando de casa em casa e com o coração simples. Eu falei sobre Estado, não era um Estado. Mas não podemos fugir do fato de que era uma nação. Ah, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Estado é poder e justiça. Nação é o projeto deliberado de um futuro comum. Porque você pode ter uma nação que não seja um Estado. E temos, e tivemos historicamente, que não tenha toda aquela estrutura, aquela constituição, aquelas leis, aquele projeto. É o projeto deliberado de um futuro comum. É quando nós, juntamente com os outros, mesmo diferentes, não importa. E não importa se são de raças, ou não importam se são de línguas diferentes. Você pode ter a mesma nação, ou uma nação, num ambiente geográfico de línguas diferentes, como temos em muitos países. No Canadá nós temos uma parte que se fala só o francês e outra que se fala só o inglês, é uma nação. Raças, ou cor da pele, ou biotipo, sei lá, diferentes numa mesma nação. Ou ideologias. Nós pensamos diferente, somos uma mesma nação. Então o que é uma nação? É um projeto deliberado de um futuro comum. É a busca pelo comum. Nós queremos viver em comum, em comunidade. Nós temos um projeto para isso. E por causa desse projeto, eles se ligam de maneira concreta. Isso é uma nação. Não era um Estado, era uma nação. Jesus está governando sobre o seu povo, a sua nação, sobre um projeto de futuro comum. E porque há um projeto de futuro comum, há uma ligação concreta, há um lugar, há um povo. Ao compartilhar de coisas concretas, pão, abraço. Jesus está reinando. Jesus está dominando.
Jesus está governando o seu povo, a sua nação. Não é um estado. É uma nação. Um projeto deliberado de um futuro comum. Na absoluta contramão de Babel, ele está governando. E assim devemos ser. Não há um Estado poderoso. Há sim uma comunidade transformada, metanoia. Mente transformada. Indivíduos com a mente transformada que se ajunta num projeto de futuro comum. Uma comunidade duradoura que não tira os olhos de Deus, que não deixa de amar. E é por isso que ela é totalmente diferente dessa sociedade pecaminosa. Todas as vezes que alguém disser a você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua escola, que você é uma pessoa interessantemente diferente, isso pode ser um grande elogio, mesmo que essa diferença possa soar como uma esquisitice nesse mundo. As pessoas podem estar dizendo, quando isso é bem dito, as pessoas podem estar dizendo, de onde você é? Porque você faz assim. Alguns dizem você não existe, querendo dizer, você se esforça na correnteza, na contramão de todos os outros para amar, para se importar, para agir com misericórdia, para perdoar, para ser justo, para ser verdadeiro, para ser bom. Não como o mundo, não como a sociedade pecaminosa, tão competitiva quanto carente, tão abastada quanto empobrecida, tão almejada quanto fútil, tão carregada quanto vazia, tão selvagem quanto doente, tão confortável quanto insuportável, tão poderosa quanto perdida, como Babel, tão atraente quanto indecente, tão paradisíaca quanto mortal. Eu peço que você, mesmo na sua casa, feche seus olhos agora. Vocês viram o que é a igreja, a nação, o povo de Cristo. Muito diferente do que Tiago, João, os demais imaginaram. Muito diferente do que o projeto do jovem rico, os seus interesses ou o seu fluxo existencial. Não, eu não estou aqui para condenar ninguém, dizer você que também estava nesse fluxo até aqui, está no meio do seu curso universitário, ou já terminou, deu aquela respirada pensando, o mundo pode ser meu, só depende de mim. Você terá um caminho terrível, se esse for o seu objetivo. Você gastará a sua vida inteira para... Sim, você pode alcançar algumas coisas que estão disponíveis nas prateleiras desse mundo, mas você vai perder a sua alma.
Você precisa perder a sua alma para você entrar nas engrenagens desse mundo. Esse mundo não é o lugar ideal, fixo, pleno, infinito dos cristãos. Jovens, adultos, pais, filhos, cuidado com os encantamentos do canto da sereia. Todas as vezes que a sua alma, o seu espírito transformado, pensarem com bondade, você pode ouvir uma sereia dizer: deixa de ser idiota, seja grande, busque a montanha do sucesso, busque Babel. Para isso você vai ter que descartar pessoas. Para isso você não vai poder ser bom o tempo todo. Para isso você vai ter que acumular. Para isso você vai ter que ser selvagem. Quando você olha o que é o povo de Cristo, comum, ordinário, o povo ordinário de Cristo, não tem nada extraordinário. A igreja é assim. A igreja viva é assim. Ele soprou o Espírito e depois ele derramou o Espírito sobre a igreja viveu. A igreja é assim. Diferente, muito diferente disso aqui, é o mundo. São as duas possibilidades, os dois caminhos. A nossa realização é reconhecer que Cristo morreu a nossa morte e que nós devemos viver a vida dele, a vida que ele viveu. É isso. A nossa realização não é chegar ao topo. Eles não estavam minimamente preocupados com isso. Que topo o quê? Se precisar, a gente vai afundar para buscar os que estão enterrados, para buscar os que estão nos poços. Se precisar, a gente vai perder para que o outro ganhe. A nossa realização não é acordar primeiro para ser o primeiro, chegar primeiro para ser o primeiro e desfrutar dessa medalha o resto da vida. A nossa realização é funcionar do jeito de Cristo. Aquele que veio para servir. Assim vive a igreja que recebeu o seu Espírito. Assim é a igreja onde habita o seu Espírito, onde mora o seu Espírito. Vamos cantar esta canção? Faz morada em mim. E assim nós encerramos.
te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. E agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Seguro estou em ti, eu ouço tua voz, sussurras para mim. Amigo, te escolhi, precioso és para mim. E agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar, faz morada em mim. E agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que eu senti teu tocar, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim.
faz morada em mim.